Obrigado, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, não só pela sessão de hoje, mas como pelo hercúleo trabalho de conduzir essa PEC, inclusive com sacrifício pessoal. O Brasil todo conhece o seu problema de joelho, então agradecer a Vossa Excelência pelo sacrifício, por estar aqui conosco hoje, saudar meus colegas de mesa, senhoras e senhores presentes. Tenho a honra, nessa manhã, de representar aqui o Conselho Federal do AB para discutir alguns pontos alusivos à reforma tributária. Em primeiro lugar, consignar o que já foi dito ao eminente relator, a Ordem apoia o projeto, acha que a reforma tributária será positiva para o país, sobretudo ao oferecer uma simplificação do caótico sistema tributário de hoje. Mas não é porque a Ordem apoia que ela vai se abster de fazer alguns comentários objetivando um aperfeiçoamento da proposta. E sim, há coisas que precisam ser aperfeiçoadas, até porque, a despeito do brilhante trabalho feito pelo deputado Aguinaldo, todos nós sabemos que a coisa, no final, foi um pouco assodada na Câmara. Então, há esperança, acho que do Brasil todo, e muita confiança nisso, senador Eduardo Braga, de que o Senado corrigirá um outro detalhe, e é eles que eu pretendo tratar aqui muito rapidamente nessa manhã. Quer dizer, acho que não há dúvida, também há um consenso sobre isso, que a reforma interessa um alívio da tributação do setor industrial, que sem dúvida é bem-vindo, mas à custa de uma tributação pesada para o setor de serviços, que emprega 70% da força de trabalho no Brasil. E a esse respeito, um comentário inicial que me parece importante. O demiurgo da reforma tributária, doutor Bernardo Api, secretário da reforma tributária, tem uma tese que eu compreendo e acho muito razoável, de que a tributação de serviços deve ser aumentada e nivelada a tributação de atividades comerciais para que ela não seja indutiva de uma opção de consumo. Eu compreendo a tese, assim, acho que ela é muito razoável. Acontece é que alguns serviços não são tomados de acordo com a vontade do contribuinte, né? O doutor Bernardo Api sempre dá o exemplo de que o sujeito não pode ir ao shopping e optar ir ao cinema ou comprar uma camisa em face da tributação. É acertado o exemplo. Só que ninguém acorda de manhã e fala, eu vou processar o meu vizinho só porque é barato o tributo do advogado, né? Ninguém contrata um advogado, um médico, um contador, porque tem vontade, contrata por necessidade. Então, esses serviços têm que ter um olhar diferenciado. Não são serviços que se deveriam se submeter a uma tributação como vários outros. Além disso, no particular das profissões regulamentadas por lei específica, como é o caso da advocacia, sempre houve um cuidado do legislador no sentido de oferecer uma tributação reduzida. Desde 1968, eu não estou aqui a dizer, por favor, não me entendam mal, que nós devamos plasmar hoje, na reforma, esse sistema. O que eu estou fazendo é só uma constatação de fato. Hoje, a tributação de um escritório de advocacia que esteja no lucro presumido, em termos de tributação sobre o consumo, que é disso que estamos aqui hoje a falar, é de 3,65. Se aprovada a PEC nos termos que está, vai para alguma coisa em torno de 27 a 28. É um aumento brutal. Quer dizer, eu não estou aqui discutindo a razoabilidade ou não da tributação de hoje, mas há um fato inequívoco que é um aumento cavalar de 3,65 para 28, e ninguém pode achar isso normal. E quando aprovada a tributação de dividendo, essa conta da tributação completa, receita e renda, sobe de aproximadamente 15 para 50,02. Se aprovada o PL de dividendo nos termos hoje propostos. O que quer dizer isso é o seguinte, um brutal incentivo à desorganização das sociedades, vai todo mundo voltar a prestar serviço como pessoa física, e também é claro, não vamos fechar olhos os olhos para a realidade. O que vai voltar? Aquela velha prática, com nota ou sem nota. A gente vai ao médico, se custar 50% a mais com nota, a sonegação vai engraçar, não há a menor dúvida disso. Então, o que a Ordem propõe aqui não é uma alíquota diferenciada, propõe uma discussão madura sobre um tratamento específico, nos termos de que inúmeros outros setores terão. Aliás, não propõe só para a advocacia, propõe para todas as sociedades de profissão regulamentada. Aliás, vê-se que há um raciocínio hoje que permeia um pouco essa discussão, no sentido de que tratamentos diferenciados necessariamente causarão um aumento da alíquota modal. E eu queria, com o maior respeito, consignar que essa premissa é bastante inexata. Por quê? O cálculo oferecido
pela Secretaria de Reforma Tributária ao Senado contém uma série de variáveis absolutamente inexatas e imprecisas. Dou alguns exemplos bastante simples. Há inúmeros setores que não têm ainda um tratamento definido pela PEC. São setores que terão um tratamento definido em lei complementar. Portanto, simular o cálculo agora é um exercício de futurologia. Dou exemplo: bancos, setor de combustível, lubrificantes, operações imobiliárias, plano de saúde, apostas, compras governamentais. Esses cálculos não estão feitos. O Legislativo é que futuramente definirá qual será a tributação deles. Portanto, o que se faz hoje é uma mera estimativa. Mas não é só, presidente. Há também inúmeras outras válvulas de escape para que a União aumente a tributação do consumo. Um exemplo evidente é o imposto seletivo, que hoje nós estamos diante de uma cláusula inteiramente aberta que tributará bens e operações nocivas à saúde e ao meio ambiente. Ora, por um ambientalista radical, a própria existência do ser humano sobre a Terra causa dano ambiental. Então, não precisamos entender minimamente qual será o campo de incidência desse tributo. E o que eu quero dizer com isso é que há um vastíssimo campo de aumento da tributação sobre o consumo, de maneira que os cálculos apresentados ao Senado são razoavelmente imprecisos. Aliás, o governador Ronaldo Caiado sempre lembra disso. No PowerPoint apresentado ao Senado, a própria Receita Federal, e isso é grave, diz que não se responsabiliza pelos cálculos. Vou tomar a liberdade de ler o trecho. Um esclarecimento necessário é que as hipóteses dos cenários hipotéticos foram formulados pela Secretaria Especial de Reforma Tributária e são de sua inteira responsabilidade. A participação dos técnicos da Receita Federal, neste caso, se restringiu a fornecer informações complementares. Quer dizer, eu vejo, senador Eduardo Braga, que Vossa Excelência tem dito com toda a propriedade que há 70 dias pede os números e eles não chegam. Talvez por isso. Talvez porque a própria Receita Federal tenha alguma ressalva sobre esses cálculos. O tempo já vai se esgotando e há um outro aspecto importante que eu queria consignar, que é fundamental para a OAB, que é o tratamento das empresas dos simples. Acho que o doutor Carlito resumiu bem o problema, mas há um dado gravíssimo. É que não é verdade que essas empresas estejam sendo mantidas intactas. O regime dos simples está sofrendo, sim, uma alteração relevante, que é precisamente no sistema de creditamento. Então, hoje, se uma sociedade do simples presta serviço para uma grande empresa, essa grande empresa toma o crédito cheio do PIS e COFINS. No cenário futuro, esse crédito será unicamente correspondente à parcela de tributo que a empresa do simples pagará. Então, a sua contratação passa a ser desinteressante. Claro, alguém dirá, mas será mais barata também. É verdade, fica em pé de igualdade. O problema é que a Constituição, no artigo 179, não manda que fique em pé de igualdade. A Constituição manda que as empresas do simples sejam privilegiadas, que tenham um tratamento privilegiado. Portanto, o pé de igualdade não parece do mandamento constitucional. Um outro ponto muito relevante que eu queria também abordar é a questão da transição. Tem um slide, se eu puder compartilhar, por gentileza, é a questão da transição. Durante toda a discussão da reforma, pode passar, por favor, durante toda a discussão da reforma, nos foi dito que haveria uma transição de 10 anos. Assim afirmou o doutor Bernardo Api. Precisamos de 10 anos, porque tem muito investimento feito em cima do sistema tributário atual. Se mudar de hoje para amanhã, vai ter empresa quebrando ou tendo que operar com uma margem tão baixa que ocasionará perda de capital. Então, precisamos desse tempo para que se possa recuperar o investimento feito em cima do sistema tributário nacional. E aí o que acontece? Há uma transição que não é de 10 anos, que é de 5 anos, para estados e municípios, e não há transição para a União. Isso é muito importante. Eu acho que boa parte da sociedade está sendo enrolada, me desculpem a expressão coloquial, mas está sendo enrolada com essa conversa da transição. Na parcela federal, a CBS, que é o IVA federal, substitui o PIS e COFINS, não há transição. A alíquota teste em 2026. E em 2027, desaparece PIS e COFINS e entra a CBS. Numa alíquota projetada hoje de 12%. Aí alguém dirá, não, mas não é 12, vai ser 9. Mas o PL apresentado pela União consta lá ainda, o 3887. Então, até que se retire o projeto, a alíquota estimada é de 12. E aqui haverá um aumento da noite para o dia, de 3,65 para 12. Ah, tudo bem, é não cumulativo, isso será repassado no preço. Mas aí é uma discussão que é de uma ingenuidade comovente, que é de inelasticidade de preço. É claro que nem todo preço vai comportar isso. Então, esse aumento é um aumento brutal. E não há transição, então, para
parcela federal. Agora eu pergunto aos colegas aqui presentes, durante todo o tempo se disse que a simplificação era o santo grau dessa reforma. Por que fazer, então, uma transição tão complexa e com regras diferentes para o IVA federal e o IVA estadual e municipal? Isso é a União operando na base do farinha pouca, meu pirão primeiro, querendo aumentar a sua arrecadação. Teria outros pontos a considerar, senhor presidente, mas meu tempo já vai se esgotando, então eu agradeço a atenção, a gentileza de Vossa Excelência em me ouvir e fico claro à disposição para prosseguir nos debates. Muito obrigado.